quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: que farei de Jesus? Chamado o livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Vamos orar antes de abrirmos a palavra de Deus? Assentados como estão. Pai Santo, aqui estamos na Tua presença, em busca de comunhão, de intimidade com aquele que é o Santo de Israel. Santo e poderoso é o Teu nome. Cale-se toda a terra diante do Senhor. Agora, Pai, pedimos que o Espírito Santo seja derramado sobre nós e que venha influenciar nossa mente, nossos pensamentos, nossos desejos, inclinações, que tudo seja controlado pelo Espírito Santo e que o Senhor seja glorificado neste momento. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Vamos ler capítulo 17 do primeiro livro de Reis, e os versos 8 até o verso de... Vamos ler então. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, está falando de Elias, veio a ele a palavra do Senhor. Verso 9, levanta-te e vai a Zarefate, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Zarefate. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para que eu beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhadinho de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e então morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim, um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Queridos, Deus mandou Elias fugir de onde ele estava para Zarefate. Lá em Lucas capítulo 2, verso 26, diz que Zarefate é Sarepta. Jesus fala de Sarepta. É uma cidade fenícia que ficava entre Tiro e Sidom, a 150 quilômetros mais ou menos de onde estava Elias. Ele fez esse trajeto de 150 quilômetros. E ele, quando chegou na porta da cidade, ali era um território pagão, ali era um território onde se adorava Baal, o deus da chuva, e não havia chuva, mas o povo adorava o deus da chuva. Vejam que, primeiramente, Elias foi alimentado por um corvo. No capítulo 17 e o verso 6, diz que os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Alimentado por um corvo. E agora Deus pede que ele seja alimentado por uma viúva.
Tudo estranho, não é? Quando ele chegou ao portão da cidade, viu uma mulher catando um pouco de lenha, e ele então chama aquela mulher e pede que ela lhe traga um pouco de água para beber. Enquanto ela está saindo para buscar a água, então vem novamente Elias e diz para a mulher: por favor, traga-me também um bocado de pão, um pedaço de pão. Queridos, Elias estava pedindo algo para aquela mulher quase que impossível de fazer. Ela disse: eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E veja aqui, que eu tenho um filho para cuidar, uma criança para dar de comer. Eu vou fazer um pequeno pão para que meu filho e eu comamos, e então nós esperamos a morte, porque não tem mais nada para comer. Só não resta a morte. E Elias então falou: não tenha medo, faça conforme o Deus de Israel está pedindo. E nunca mais vai faltar farinha na sua panela, nunca mais vai faltar azeite na tua botija, você não vai ter mais necessidade de pão. E ela creu no Deus de Israel, mesmo sendo adoradora de Baal. Queridos, Deus tem muitos filhos e filhas sinceros nos territórios pagãos. Deus tem muitos filhos e filhas sinceros nas religiões pagãs, em todas as igrejas que se intitulam Babilônia e filhas de Babilônia. Existem ali multidões de pessoas sinceras que amam a Deus. Amém. Elias ficou hospedado na casa desta viúva 3 anos e meio. Não foram poucos dias. 3 anos e meio. Enquanto por 3 anos e meio existia fome em Israel, existia pão na casa de uma mulher adoradora de Baal. Enquanto lá em Israel havia necessidade, tragédia, ali na casa de uma mulher pagã existiam milagres diários. Diariamente Deus estava fazendo surgir farinha e brotar azeite dentro da botija. Quando você lê a história de Elias e a viúva de Zarefate, o primeiro sentimento que vem a você, pelo menos foi o sentimento que tomou conta da minha mente, eu senti um pouco de indignação. Como pode um marmanjão, um homem, pedir que a mulher faça um pão primeiro para ele, deixando-a em segundo lugar, deixando a criança em segundo lugar? No mundo em que nós vivemos hoje, as crianças e as mulheres estão ocupando o primeiro lugar. Nas filas, nos aeroportos, quando você está no aeroporto, esperando para embarcar, vem o aviso: mulheres com crianças podem entrar, tem preferência. Até nos almoços aqui da igreja, mulheres e crianças têm preferência. Quando o navio está naufragando, e são poucos os salva-vidas, os botes salva-vidas, mulheres e crianças têm preferência. Assim foi no Titanic. Mulheres e crianças foram salvas. Os homens, muitos deles, a maioria deles, pereceu. Queridos, mas Elias está pedindo exatamente o contrário. Faça primeiro para mim, e depois você fará para você e para o seu filho. A viúva de Zarefate, cujo nome nós não sabemos, era uma estrangeira que vivia numa comunidade fora de Israel. E isto torna a sua história muito mais impressiva, porque ela não conhecia e não adorava o Deus de Israel. A situação dela era bem especial, porque ela, além de ser viúva, ela ainda tinha uma criança para cuidar. Nenhum sentimento mais profundo existe no mundo do que o sentimento de uma mãe para proteger o filho. O que uma mãe não faz para proteger o filho? Ela tira da sua boca para dar para a criança. Mas ela agora, a mulher, a viúva de Zarefate, ela não tinha que tirar da sua boca para dar para o filho. Ela estava tirando do filho para dar para um homem estranho que ela nunca tinha visto. Não foi fácil. Sem saber, esta viúva estava conversando com um homem que era a causa da seca. Foi em resposta da oração de Elias que a chuva parou.
E por 3 anos e meio não houve chuva. Foi em resposta à oração dele. E ali estava Elias agora sendo hospedado na casa da mulher. Por que Deus colocou esta história na Bíblia? Por quê? Quando você está lendo a Bíblia, você pergunta, bom, você pensa, se fosse eu não colocaria isso na Bíblia. O primeiro livro que eu tiraria da Bíblia seria Cantares, né? Muitos já nem leem o livro de Cantares. Outras coisas que eu tiraria da Bíblia, é lá onde diz que Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Eu tiraria aquilo ali. Sem o povo saber, eles já estão... Não é? Imagine a Bíblia falando que Salomão... Então, é um incentivo muito grande. Eu tiraria também a história de Davi, de Urias, o Eteu e de Batseba. Muitas coisas eu tiraria da Bíblia, se eu pudesse. Mas Deus fez questão de deixar ali. Por quê? Deus quer ensinar para mim e para você alguma lição muito importante. Por que Deus colocou a história da viúva de Zarefate? Porque nós precisamos aprender a colocar Deus em primeiro lugar. Elias estava diante daquela mulher viúva no lugar de Deus. Assim como os pais estão no lugar de Deus diante dos filhos. Por isso a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe, porque os pais estão no lugar de Deus diante dos filhos. O pai e a mãe são a cabeça da criança, o pensamento da criança. Não é a criança que decide, é o pai e a mãe que decidem o que comer e o que não comer, que horas dormir, o que ver e o que não ver, aonde ir, quem são os amigos. O pai e a mãe decidem. Estão no lugar de Deus. Elias estava no lugar de Deus diante daquela mulher. E Deus não aceita o segundo lugar. Por isso Elias, em nome de Deus, disse, faça primeiro para mim e traga-me um bocado de pão. Quantas vezes aconteceu na sua vida uma história parecida com essa? Tente se lembrar um pouco daquele dia quando você não tinha dinheiro para fazer a compra. Você não tinha dinheiro para pagar o aluguel. A única coisa que existia lá dentro da gavetinha era o dízimo. O santo dízimo do Senhor. E o aluguel tinha que ser pago. Os alimentos tinham que ser comprados para dar de comer para a sua família. E você ficava naquela indecisão. O que eu faço? Queridos, o que fazer? Se eu colocar Deus em primeiro lugar, vai faltar comida? Vai faltar dinheiro para pagar o aluguel? O que devo fazer? Muitos alimentam um espírito de indignação contra Deus. E perguntam, por que Deus exige tanto? Minha família é grande, eu ganho pouco. Por que Deus tem que ser tão exigente? Ah, Deus vai entender. Deus vai entender. Eu tinha um parente bem próximo que costumava dizer, ele não concordava com o dízimo, ele costumava dizer, Deus vai entender, porque eu tenho uma família grande, que necessita, a escola é cara, Deus vai entender. Será que Deus vai entender? Será que Deus entende esse tipo de coisa? Por que Deus diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa? Malaquias 3:10. Muitos ficam revoltados com este verso. Na volta de Jesus, muitos vão ser decepcionados, porque vão descobrir que Deus não entende esse tipo de coisa. Deus não entende quando nós colocamos a família, a comida, o carro, o aluguel e tudo em primeiro lugar. E o colocamos em último lugar, não é em segundo lugar. O colocamos em último lugar. Deus não entende isso. Porque Deus foi provado e deu o seu Filho amado para morrer por nós. Jesus foi provado e morreu na cruz. Embora tivesse pedido por 3 vezes, Pai, passa de mim o cálice. Ele foi provado, o Pai foi provado. Abraão foi provado, mas não negou o seu único filho. João Batista foi provado naquela cela escura. Antes de ser decapitado, ele foi provado para manter firme a sua fé no Messias. Todos nós somos provados. Quem não foi provado? Quem não foi ainda será, com certeza.
Ninguém vai entrar no céu sem antes ter sido provado. Deus quer abençoar, mas antes de Deus abençoar, Deus prova. Deus não vai dando bênçãos assim de qualquer jeito, não. Deus prepara o coração da pessoa antes de ser abençoada, para que a bênção não se torne maldição, para que a bênção não venha estragar a pessoa. Deus prepara o caminho, Deus prepara o coração, para que esta bênção seja valorizada. Não importa o tamanho da dívida, meu irmão, não importa o tamanho das suas necessidades, não importa o tamanho do seu salário, pequeno ou grande, o que Deus está pedindo é que ele tem que ser o primeiro. Deus não aceita outro lugar. Deus não pode abençoar aqueles que não o colocam em primeiro lugar. A viúva de Zarefate era uma adoradora de Baal e tinha Baal em primeiro lugar na sua vida. Ela era uma mulher sincera na adoração do Deus errado. E quando ela se converteu ao Deus de Israel, se tornou também uma adoradora sincera do Deus de Israel. Queridos, aqueles que são sinceros, são sinceros. Há católicos sinceros, existem batistas sinceros, existem islamistas muçulmanos sinceros, existem budistas sinceros, existem adventistas sinceros, mas existem pessoas que não são sinceras em todas as igrejas e religiões. E não importa mudar de religião, vai continuar sendo insincero. Quem leva a sério a religião, leva a sério qualquer religião. Quem é um fiel adorador de Baal, quando se converte, vai ser um fiel adorador do Deus de Israel. E foi o que aconteceu com esta mulher. Ela se tornou uma fiel adoradora do Santo de Israel. Quando nós recebemos o salário e fazemos uma lista de todas as contas e prestações que devem ser pagas, e no final dizemos, não sobrou nada. Não é mentira. Não é mentira. Estamos falando a verdade. Não sobrou nada. Mas Deus não quer que ninguém se engane, porque Ele claramente abre a sua Bíblia agora. Veja o que claramente Deus fala no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. O primeiro livro de Samuel, capítulo 2, nós vamos ler o verso 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, e o verso 30. Todos acharam? Vamos ler. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Deus tinha falado que a casa de Eli ia andar diante do Senhor perpetuamente. Agora Deus diz, mudei de ideia. Mudei meus planos, Eli. Veja agora o finalzinho do verso 30. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Mudei de ideia. Continua. Porque aos que me honram, eu honrarei. E aos que me desprezam, envelhecidos serão, desprezados serão. Queridos, Deus não é bobo. Deus não é um Deus que aceita qualquer coisa. Deus só aceita o que Ele pediu. E tem que ser exato. Está muito bem ilustrado no exemplo de Caim e Abel. Não importa quão sincero foi Caim. Não importa que ele tenha trazido os melhores frutos da terra. Não importa. Não importa que o altar era bonito. Não, nada importava. A única coisa que importava era, é o que Deus pediu? É isso que Deus pediu? E Caim teria que responder dizendo o quê? Não, não é isso que o Senhor pediu. Mas é o melhor que eu posso dar. Não, eu não estou pedindo o melhor que você pode dar. Eu estou pedindo exatamente um cordeiro. E você não trouxe o cordeiro. Deus é exato, Deus é justo. Conversando com a minha esposa hoje de manhã no carro, ela dizia, muitos
pensam só no Deus que é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é isso, Deus é aquilo. E eles se esquecem do outro lado do caráter de Deus, que Deus é justo, Deus é exato, e Deus exige obediência, e Ele não aceita um segundo lugar e nem um último lugar, tem que ser o primeiro, porque Deus é Deus. Eu tenho que deixar Deus ser Deus na minha vida. Agora vejam no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 29, o verso anterior, verso 29. Porque dais coices contra o sacrifício, contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras aos teus filhos mais do que a mim? Quem honra os filhos mais do que a Deus? Quem coloca a família em primeiro lugar. Ah, mas a família foi Deus quem me deu. Sim, Deus deu a família, mas não para que ela seja colocada em primeiro lugar. Não é a esposa que está em primeiro lugar, não são os filhos que estão em primeiro lugar. Deus tem que ocupar o primeiro lugar na sua vida. Honra ao Senhor com a tua fazenda, Provérbios capítulo 3, verso 9, e com as primícias da tua renda. Será que nós entendemos o que é primícias da tua renda? Ou seja, quando nós recebemos o dinheiro, recebemos bênçãos, Deus quer ser o primeiro, honrado com as primícias. O primeiro cálculo é aquilo que é de Deus. Deus exige primícias do dinheiro, primícias do tempo. Quando você acorda, abre os olhos, este primeiro tempo do dia, estas primícias do tempo precisam ser de Deus. Deus só aceita quando são primícias. Adão e Eva foram criados no 6º dia. O primeiro dia completo de vida de Adão e Eva foi o 7º dia, o sábado. Foi o primeiro dia completo de vida. Mas as 24 horas do sábado, as 24 horas do primeiro dia completo na vida de Adão e Eva foram dedicadas a quem? A Deus, primícias do tempo. Depois de algum tempo, estando Elias hospedado com esta viúva, aconteceu, a Bíblia diz, que o seu filho adoeceu. Leia agora 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Porque, estando esta viúva hospedando o homem de Deus, o seu filho ficou doente. Por quê? Estando esta viúva hospedando o homem de Deus na sua casa, o filho morreu. Você já parou para pensar por que Deus colocou este incidente, esta história aqui? Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 17 a 24. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares ao meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou no seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava. Elias morava naquela casa onde a criança adoeceu e a criança morreu, e o deitou na sua cama, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva, com quem eu moro, afligiste matando-lhe seu filho? E então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a vida deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a vida do menino tornou a entrar nele e reviveu. Queridos, me parece que Deus está tentando nos ensinar que mesmo quando nós somos fiéis a Ele, mesmo na casa do ancião e na casa do pastor, pessoas ficam doentes. Mesmo na casa daqueles que são ungidos do Senhor, daqueles que são fiéis ao Senhor, há pessoas que ficam doentes e há pessoas que morrem. Eu me recordo de uma querida irmã, nossa ali no estado da Virgínia, que depois de ter recebido os estudos bíblicos, já estava aguardando o sábado, e agora chegou o estudo do dízimo.
E ela, então, fielmente trouxe os seus dízimos. No primeiro sábado em que ela recebeu os estudos, ela trouxe os seus dízimos fiéis a Deus. Na semana seguinte, ela me procurou e disse, pastor, eu estou confusa. Eu tenho um schedule de casa muito bom. Dá um bom salário no mês. E durante todos estes anos de trabalho, eu nunca perdi uma casa sequer. Agora, exatamente nesta semana em que eu devolvi o dízimo, eu perdi 2 casas na mesma semana. Eu estou confusa. O que está acontecendo? Eu pensei que Deus iria me abençoar mais, mas eu comecei a perder. O que está acontecendo? Queridos, por que Deus permite que nos venham prejuízos e perdas, mortes e doenças, mesmo quando nós somos fiéis? Por quê? Porque não é um negócio que você está fazendo com Deus. Quando você devolve a Deus o santo dízimo, não é um negócio, eu te dou isso e o Senhor me dá aquilo. Não, irmãos. Eu estou devolvendo o dízimo porque é de Deus, não é meu. Quando você encontra uma carteira cheia de dinheiro na rua, e a carteira tem uma driver license ali dentro, com o nome da pessoa, o endereço da pessoa. E você pensa, puxa vida, se não tivesse endereço nenhum, poderia ficar comigo, não é? Mas como tem o endereço e o nome, telefone, tem tudo aqui, eu tenho como cristão de ligar para a pessoa, telefonar para a pessoa e falar, eu achei a sua carteira, o seu dinheiro, eu quero devolver para você. Ou você vai chegar para esta pessoa e falar assim, olha, eu encontrei a sua carteira, seus documentos, o dinheiro que está dentro. Vamos fazer um negócio. Eu devolvo esta carteira para você. E você me dá tal coisa. Ou você me recompensa com tanto. Que tal? Aceita o negócio? Queridos, este momento não é hora de fazer negócio. O que é meu, e o que é do outro, é do outro. Eu devo simplesmente devolver o que não é meu. O santo dízimo não é negócio com Deus, é devolver o que é de Deus. Ah, mas Deus pode me abençoar. Deus pode, Deus irá abençoá-lo, mas não é um negócio. Você devolve a Deus por fidelidade, não em troca de bênçãos. A oferta eu dou voluntariamente, mas o dízimo eu devolvo, eu não dou, porque já é de Deus. Queridos, mesmo quando nós somos fiéis a Deus, doenças acontecem, mortes acontecem, mas nós queremos entender que quando Deus permite estas desgraças e tragédias acontecerem na vida dos que são fiéis, é porque Deus tem algo melhor para dar. Melhor para dar. No caso da nossa querida irmã da Virgínia, ela ganhou outras casas, mais de 2 casas, melhores do que as anteriores. Mas ela teve que ser testada, provada. Eu disse para ela, continue sendo fiel a Deus. E Deus vai devolver para você não 2, mais casas. Mas você está sendo provada. É um teste. Não desanime. A mulher, a viúva de Zarefate, ela foi provada. Ela estava hospedando um homem de Deus por 3 anos e meio na sua casa, e o filho adoeceu, e o filho morreu, e o homem de Deus não fez nada. Nem Elias entendeu. Quando vocês descobrem a conversa que Elias teve com Deus, veja o verso 20. Vejam o verso 20, é Elias falando. E clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o filho? Foi um desabafo de Elias. Eu não entendo, Senhor. Ela está fazendo-me bem. E agora o Senhor matou o filho dela? Queridos, há coisas que nós não entendemos. Há coisas que nós só vamos entender no céu. Mas outras coisas nós vamos entender aqui mesmo na terra. Porque Deus tem bênçãos reservadas para você. Na sua oração, é um momento de você lavar a alma. Na oração você chora,
Na oração você protesta contra aquilo que você não aceita. Há coisas que você não aceita. Nós temos aqui diante de nós hoje o Wilson. Quantas vezes eu briguei com Deus por causa do Wilson? Eu dizia, Senhor, eu não aceito isso. Eu não aceito. Porque ele estava vindo à igreja, estava sendo fiel, e de repente sumiu. Sumiu e nunca mais pisou na igreja. Eu dizia, Senhor, eu não aceito isso. Protestei. Fui visitá-lo. Mas ele não veio à igreja. Não veio, não veio e não veio. E eu continuei dizendo, Senhor, eu não aceito. Eu protesto contra isso. O senhor tem que fazer alguma coisa. Queridos, na oração você pode protestar. Na oração você pode reclamar de uma coisa que você não entendeu porque aconteceu. E dizer, Senhor, eu não entendo porque está acontecendo isso. Eu estou reclamando porque eu quero entender. Na oração você lava a alma. Elias lavou a alma diante do Senhor. Mas Deus estava reservando algo melhor. Não só para a viúva de Zarefate, mas também para Wilson. Que alegria foi quando fui pregar ali na igreja de Wakefield, no sábado passado, e dei-me de cara com o Wilson, sabendo que ele foi batizado. Está andando nos caminhos do Senhor. As provas não acabaram, não. Ele me escreveu dizendo, pastor, continue orando por mim, porque eu ainda continuo com as provações para guardar o sábado. O caminho é estreito, irmãos. O caminho é estreito. Nunca vamos deixar de ter provações, porque o nosso reino não é daqui. O nosso reino está no céu, de onde aguardamos o nosso Salvador, Jesus. Mas o importante é que andar no caminho estreito traz prazer, traz conforto e traz Deus perto de você. No sermão que nós pregamos em Lowell, o título do sermão era assim, a fraqueza minha me leva para Deus. São os nossos problemas que nos empurram para Deus. São as nossas perseguições, nossas dificuldades, nos empurram para perto de Deus. E nós louvamos a Deus por isso. No caso desta mulher, o filho lhe foi devolvido com vida. Em primeiro lugar, Deus quer nos ensinar que quando nós somos fiéis a Ele, doenças e mortes acontecem. Perda de emprego, prejuízos podem acontecer. Mas nós não estamos à mercê da fatalidade. Nós não estamos assim como indefesos diante de Satanás e os seus ataques. Não. Deus quer mostrar que Ele tem o controle na mão. Deus é soberano. E Ele vai reverter em bênçãos tudo o que acontecer de ruim na nossa vida e tirar glória para o nome dEle. Queridos, Lucas capítulo 8, verso 50, abra sua Bíblia. Lucas capítulo 8, verso 50, está falando do pai Jairo, que estava agarrando na roupa de Jesus, incomodando Jesus para que se apressasse, porque a filha estava doente. E naquela angústia de puxar Jesus e empurrá-lo para a sua casa, porque a filha estava doente, chegaram os servos de Jairo e disseram, sua filha morreu. Jairo esmoreceu. Esqueceu de Jesus, virou as costas, mas Jesus ouviu quando os servos vieram a ele e disseram, tua filha morreu. Para que incomodar o mestre? E Jairo estava saindo triste quando Jesus se voltou para ele e disse, Jairo, Lucas capítulo 8, verso 50, não temas, crê somente e será salva. Não temas, crê somente. Quando as coisas estiverem acontecendo na sua vida, meu irmão, e você não conseguir entender o porquê, os paraquês, lembre-se o que Jesus está dizendo. Crê somente, não tenha medo. Não podemos entender o que nos acontece, mas existe um Deus que olha por nós como sendo a menina dos seus olhos. Deus só quer ter certeza
de quem é o primeiro na sua vida. Quem é o primeiro na sua vida? Todos os filhos e filhas de Deus, cedo ou tarde, terão que demonstrar diante do mundo e do universo quem é o primeiro na sua vida. Ninguém escapa desta prova, deste teste. Porque a Bíblia diz em Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2. Hebreus, capítulo 12, verso 1 e o verso 2. Abra sua Bíblia. Hebreus, capítulo 12. E os versos 1 e 2. Aqui lemos. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quantas testemunhas estão com os olhos voltados para você? Esse é o Big Brother da vida? Este é o real Big Brother. Todo mundo vendo todo mundo. Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E então Paulo continua dizendo, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Olhando para Jesus. Queridos, quem é o primeiro na sua vida? Eu tive que mostrar diante do mundo e do universo quem era o primeiro na minha vida. Muito cedo na minha vida. Eu ainda não tinha completado 17 anos. Eu ainda estava com 16 para 17 anos. Foi no ano de 1967. Minha mãe me levou para o colégio internato IAP, ali em Curitiba. No final daquele ano, eu saí colportar. Colportor é um estudante que sai vender livros da igreja para conseguir dinheiro e pagar o colégio. Eles chamam de colportor estudante. Fomos em 4 colportores para a cidade de Londrina. E então nos colocaram numa grande sala, uma sala bem grande que tinha no fundo da antiga igreja central de Londrina. E dormíamos ali em cima dos bancos. Alguns no chão, outros em cima dos bancos. E então começamos a vender os livros. Mas colportagem é coisa difícil. De repente, dos 4, um desistiu. Depois, o segundo desistiu. Mais algumas semanas, o terceiro desistiu. Era o mês de dezembro de 1967. E eu fiquei sozinho, naquela grande sala, no fundo da antiga igreja central de Londrina. Sozinho, um garoto de 17 anos, que nunca tinha comportado, que ainda não tinha uma experiência com Deus. Minha vida estava começando. Ali eu chorei, ali eu orei, ali eu reclamei, ali eu senti medo. Deus estava começando a mexer com a minha vida. Me deram um livro para ler, que eu guardo comigo até hoje, Preparação para a Crise Final. Nunca tinha lido nenhum livro da igreja. De cara me deram esse aí. Preparação para a Crise Final. Eu acho que por isso que eu comecei a gostar de profecia. Porque foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Preparação para a Crise Final. É sobre Daniel e Apocalipse. Queridos, eu fui fazendo as vendas dos livros e sem experiência nenhuma, marcando a entrega para uma data de fevereiro que eu nem sabia que data era. Quando eu descobri, a data da entrega era a data do carnaval. Carnaval era tudo fechado, feriado. Eu pensei, bom, não vou poder entregar porque é carnaval. Não tem problema, eu entrego depois do carnaval. Acontece que depois do carnaval ninguém tem dinheiro. Gastaram dinheiro nas festas. E quando eu comecei a entregar os livros depois do carnaval, o primeiro disse, não posso ficar com esse livro, não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu comprei. Eu não tenho dinheiro para pagar. Falhou. O segundo falhou, o terceiro falhou, tudo ia falhando. E no final daquele dia eu voltei para o quarto, para aquela sala, no fundo da igreja, e chorei e disse, Senhor, o que é que eu vou fazer? Se eu não entrego os livros, eu não consigo dinheiro. Se eu não consigo dinheiro, não posso voltar para o colégio. Eu não vou voltar para a casa dos meus pais como um fracassado.
Eu então disse para Deus: Senhor, ou o Senhor me dá a vitória, ou o Senhor me dá a morte. Eu nunca quis uma terceira coisa. Eu nunca quis e não quero uma terceira coisa. Eu continuo falando a mesma coisa ainda hoje. Ou o Senhor me dá a vitória, ou o Senhor me dá a morte. Eu não aceito outra coisa. O que Deus dá quando você decide? A vitória ou a morte? O que Deus vai dar para você? A vitória. E queridos, foi naquele momento que eu li a história de Jacó. A história de Jacó que está em Gênesis. Abra sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 28, versos 10 a 22. Gênesis capítulo 28, verso 10. Eu nunca tinha devolvido o dízimo até então. Eu nasci na igreja adventista, mas meus pais pobres me ensinaram tudo de bom. Mas eles não tinham dinheiro, não compraram Bíblia, não compravam lição da escola sabatina. Mas eu também nunca aprendi a devolver dízimo, com 17 anos. Foi ali que a minha atenção foi chamada para Gênesis capítulo 28. Eu estava numa situação de desespero. E eu li então Gênesis capítulo 28, versos 10 a 22. Abra sua Bíblia e vamos ler. Gênesis 28, versos 10 a 22. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se para Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam. E o verso 15. Eis que eu estou contigo e te guardarei, por onde quer que fores. E te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que haja feito o que te tenho dito. Verso 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó votou um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem, que faço? E me der pão para comer e vestido para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Eu fiz este voto. Se o Senhor me ajudar a entregar os livros que eu quero entregar, para conseguir o dinheiro e voltar para o colégio adventista. Lá eu já tinha a minha namorada. A Leila estava orando por mim. Meus pais estavam orando por mim. Mas, queridos, era uma decisão minha que eu tinha que fazer. Se o Senhor me abençoar e eu puder voltar para o colégio, o Senhor será o meu Deus para sempre. E de tudo quanto o Senhor me der, te darei 10%. O santo dízimo. E mais, Senhor, como oferta eu te darei mais 10% de oferta. Queridos, as ofertas, ou seja, as entregas, continuaram falhando, muitas delas. Mas Deus me ajudou a conseguir o dinheiro suficiente para pagar o primeiro semestre do colégio, de fevereiro até junho. Em julho, saí comportar, vender livros de novo, lá na cidade de Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu e Medianeira. E consegui o dinheiro suficiente para pagar até o final do ano. Houve um momento na minha vida que eu tinha que mostrar ao mundo e ao universo quem era o primeiro na minha vida. Quem é o primeiro na sua vida? O dinheiro mostra quem é o primeiro na nossa vida. Quando mexe no bolso, nós descobrimos quem é o primeiro na nossa vida. Meus pais oravam por mim, a Leila orava por mim, mas a decisão era minha, de mostrar ao mundo quem é o primeiro. Todos nós seremos provados um dia. Todos nós seremos provados um dia.